Notícia vai pro ar. Quem lembra daquele apenado? Olha só o que vamos colocar no agora. Olha pra cá, olha pra cá, olha pra cá. Você lembra daquele apenado que rompeu a tornozeleira eletrônica no início desse mês que nós colocamos aqui no ar? E tudo foi flagrado por câmeras de monitoramento de uma rua na cidade de Lagoa d'Anta? Pois é, olha isso. Esse não foi o primeiro caso, mas a Secretaria de Administração Penitenciária do Estado alerta aos apenados quanto ao rompimento da tornozeleira eletrônica. Você vai ver agora aqui na tela, vem pra cá, joga na tela da audiência. Alô, Manu, vamos ver. As cenas que estamos acompanhando é de um homem preso por porte ilegal de arma na cidade de Lagoa d'Anta. Ele cumpriu parte da pena pelo crime em regime fechado, mas recebeu da justiça a condição de responder no regime semiaberto. Porém, vejam o que ele faz no primeiro dia após sair da cadeia. O presidiário quebra o dispositivo para forçadamente se livrar da justiça. Nessa outra imagem, podemos reparar um outro presidiário, já com o equipamento violado, segurando em uma das mãos. Ele parece zombar do sistema penitenciário após retirar a tornozeleira eletrônica. Adeus e tudo de bom. Seja feita a vontade de Deus. Tô nem vendo. Esse tipo de ação vem se tornando bastante recorrente. Dezenas de indivíduos em processo de julgamento e já condenados acabam retirando o aparelho sabendo que poderão pagar caro devido a esse procedimento fora da lei. A nossa reportagem foi até a Central de Monitoramento da Secretaria de Administração Penitenciária do Estado e conversou com o vice-diretor do local. O sistema de monitoramento eletrônico ele é aplicado aos presos que respondem hoje à execução de pena no regime semiaberto e os presos também de cautelares que são aplicados, no caso, a regra da monitoração eletrônica. Muitos mesmo tornozelados praticam crimes diversos e, diante disso, o que acontece com essas pessoas? Os monitorados que estão cumprindo semiaberto, caso eles cometam um novo crime, eles respondem pelo crime que eles cometeram e também, no caso da execução penal, eles vão ter cometido a falta grave e aí vai ter o seu regime também regredido. Ao todo, são mais de 3.000 pessoas tornozeladas em todo o estado, entre elas 287 mulheres. Todos devem cumprir as regras do horário e jamais retirar a tornozeleira, sob a pena de pagar mais caro no rigor da lei. A Central de Monitoramento Eletrônico ela funciona 24 horas, de maneira ininterrupta. É feito a fiscalização total dos monitorados. Então, é muito importante que o monitorado ele cumpra as regras que foram estabelecidas mediante a sentença judicial, seja por execução ou seja também nos casos de medidas cautelares. É importante que cada regra que for estabelecida seja devidamente cumprida. O serviço de monitoramento da SEAP é de extrema importância também para a Polícia Militar e Polícia Civil. Essas duas instituições desvendam mistérios, elucidam crimes por causa desta intervenção. A Polícia Penal ela está completamente hoje alinhada às demais forças de segurança, a Polícia Militar, a Polícia Civil, a própria ITEP, e a nossa intenção é estar colaborando ainda mais para que a segurança pública ela tenha um êxito. Olha, ainda falando sobre esse caso, tá? De rompimento de tornozeleiras eletrônicas, Sérgio Costa está agora ao lado do doutor Henrique Baltazar, é o juiz da Vara de Execuções Penais. Tem mais informações agora importantes. Atenção, alô, Sérgio Costa. Alô, Sérgio Costa. Boa tarde, meu amigo. Onde é que você está? Isso, Sérgio Costa. Estamos sem contato. Agora. Fala, Sérgio. Alô, Sérgio. Pois é, Mário, eu estou aqui no gabinete do doutor Henrique Baltazar, juiz de execuções penais, que gentilmente recebe nossa equipe de reportagem para conversar um pouco sobre essa questão
né, das tornozeleiras eletrônicas. Nós acabamos de trazer essa matéria com direcionamentos, com informações e também a palavra do pessoal da SEAP. Eu pergunto ao doutor, ele conversava comigo há pouco tempo, eu não sabia de um detalhe, né, que muitas vezes faltam tornozeleiras. E eu pergunto ao doutor Henrique Baltazar, quando acontece de faltar a tornozeleira, mesmo o preso sendo condenado a usá-la, o que acontece? Boa tarde para o senhor, excelentíssimo. Boa tarde. Bom, é obrigação do Estado ter o equipamento, né? O apenado não pode ser responsabilizado por algo que seria obrigação do Estado. Então, quando o apenado progride de regime para o semiaberto e não há tornozeleiras, como tem realmente acontecido desde março deste ano, o número é insuficiente, ele é colocado em liberdade sem nenhum controle, né? Isso é uma situação grave, uma situação porque você não sabe onde aquele sujeito está. O sujeito está cumprindo uma pena e não está sendo acompanhado de forma nenhuma. Como é que o senhor vê hoje essa situação atual, né, dos tornozelados aqui no Rio Grande do Norte? Como é que está a situação atual? Como é que o senhor está interpretando essa realidade que a gente mostrou há pouco tempo também aqui nessa matéria? Olha, a tornozeleira em si, o monitoramento eletrônico, ela é uma coisa muito boa. Veja, antes o semiaberto cumpria apenas recolhendo à noite em algum presídio, a unidade prisional, tinha vários no estado onde isso acontecia. O que é que você tinha? Eram pessoas que durante a noite eram retiradas de sua casa, colocadas em um local superlotado, afastadas do convívio familiar, sendo pressionadas pelas facções criminosas, sofrendo risco de agressões e de ser cooptados por organizações criminosas. E com a tornozeleira você eliminou esse problema, tira a pessoa da degradação da prisão, tira a pessoa de dentro da prisão, a pessoa fica numa prisão virtual, ou seja, fica preso dentro de casa, junto com sua família, consegue ter uma sua vida o mais possível perto da normalidade, de forma que eles possam retornar depois à sociedade, ao convívio social, sem aqueles efeitos que a gente costuma chamar os efeitos deletérios do cárcere, né? Entretanto, o sistema precisa ser bem gerido, o sistema precisa funcionar. E, infelizmente, no Rio Grande do Norte, desde março deste ano, a gente não tem esse sistema funcionando a contento. Por mais esforço que os policiais penais façam, que a equipe que trabalha na central de monitoramento faça, a falta de tornozeleira dificulta a situação. Você tem centenas de apenados que não estão tornozelados porque não tinha tornozeleira para colocar neles, ou que estão com tornozeleira dando problemas, com problemas técnicos dos mais diversos. A tornozeleira é um equipamento eletrônico, do mesmo jeito que o celular dá problema, né, que você às vezes não consegue o contato, não consegue falar com alguém, também a tornozeleira pode ter esses problemas. E aí você termina não tendo o acompanhamento como devia ter. Termina que a execução penal, a pena não está sendo cumprida adequadamente. E até mais, você tem os apenados os apenados do semiaberto, mas você também tem pessoas que não são apenadas, são presos provisórios, né? E os provisórios também você está com esses provisórios sem ter o acompanhamento da pena daqueles, pelo menos da acompanhamento da situação momentânea daquele provisório, né? São medidas cautelares colocadas de forma, por exemplo, que ele fique proibido de se aproximar da mulher, por exemplo, num crime de violência doméstica, e essa situação não está sendo acompanhada como deveria. Doutor, 2 pontos rapidamente aqui para a gente concluir nossa conversa sobre esse assunto que é pertinente diante da matéria que nós colocamos no ar, e também devido também situações como, por exemplo, o sujeito ele usa a tornozeleira, ele quebra a tornozeleira. Isso vem sendo recorrente, o senhor sabe disso. E também muitos que utilizam a tornozeleira estão no sistema semiaberto, mas continuam a praticar delitos, crimes, né? Ou seja, são realidades que não deveriam acontecer, mas acontecem, estão sendo bem recorrentes. Veja, se ele está praticando crime tornozelado, é azar dele, pior para ele, porque eu costumo dizer que a tornozeleira coloca o sujeito no lugar do crime. Então a polícia está investigando algum crime, ela tem como saber quem estava no local. Isso já aconteceu várias vezes? Já aconteceu algumas vezes, várias pessoas já foram presas, porque, inclusive um caso de latrocínio que aconteceu aqui em Natal, a pessoa foi identificada por causa disso. A pessoa que cometeu o crime estava tornozelado, e aí a polícia pôde facilmente identificar quem é que tinha praticado esse crime. Então, esse é um ponto, inclusive, positivo
nisso, porque se alguém vai deixar de ser criminoso ou não, é uma coisa muito pessoal. O sujeito, mesmo que ele estivesse recolhendo à noite no presídio, durante o dia ele poderia estar praticando crime. Então, é um ponto positivo você saber onde ele está e se ele praticou algum crime, você poder localizá-lo. O ponto negativo realmente são essas violações, ou seja, o rompimento, né? Apesar de que é o seguinte, se o sujeito está tornozelado e rompe a tornozeleira, ele é regredido de regime. Quando ele for preso, ele vai simplesmente voltar para o regime fechado. Perde a chance, né, doutor? Perde a grande oportunidade que ele teve, né, de sair da prisão, de conviver com sua família, de tentar reintegrar-se à sociedade. Ao momento que ele faz isso, e eles, a maioria reconhece, quando você vai ouvi-los depois, são presos, ele diz, foi porque eu tinha usado droga, porque eu tinha bebido, foi um momento sem pensar, mas que vai lhe causar prejuízos, às vezes, por muitos anos, porque ele volta para cumprir a pena, volta de novo a calcular aqueles percentuais que ele tem de pena para cumprir, para ter novamente uma oportunidade que normalmente demora muito tempo. Perfeitamente. Eu agradeço, doutor Henrique Baltazar, juiz de execuções penais aqui do Rio Grande do Norte. Obrigado pela sua entrevista, Vossa Excelência, né? E a gente traz aí mais informações, né, ao longo dos programas, também atualizando essa problemática, essa questão dos tornozelados aqui no estado do Rio Grande do Norte. Mário César, sai com você. Ok, muito obrigado, Sérgio Costa, pelas informações nessa entrevista importante aí com o doutor Henrique Baltazar, que é o juiz da Vara de Execuções Penais, tá bom?